essa. Diógenes de Sinop mandou pra gente. Sem anistia pra lá, sem anistia pra cá, falar até papagaio fala, só acredito vendo. Só o Passos tem uma pergunta para você, Adriano Diogo, nossa membra. Mas o PT votou em peso neles. Como é que isso se justifica? É um ponto. Tá mutado só. Tá mutado, acho, Adriano. Agora Pronto. foi. É uma loucura. O que acontece? Vou explicar a técnica, não que justifique. Eu acho que, diante dessa crise, teria que ter tido uma outra postura. Não é à toa que o PSOL indicou o Pastor, lá do Rio de Janeiro. Uhum. Mas tem um problema de toda a composição de mesa, que é o seguinte: depois da presidência do Senado, da presidência da Câmara, qual é o segundo cargo mais importante da chamada mesa diretora dos trabalhos? É a primeira secretaria. Então, o PT, como partido do governo e o maior partido, tem direito à primeira secretaria, que tem quase o mesmo número de cargos que tem a presidência. Então, essa engenharia parlamentar é seguida à risca. O primeiro partido mais importante de representação na casa tem direito à secretaria-geral. Agora, o que aconteceu no Senado, para que vocês possam entender, qual é, para mim, e para muita gente do povo brasileiro, qual é as duas comissões mais importantes do Senado, depois da mesa? Vamos lá. Mesa quer dizer presidência, vice-presidência, primeira secretaria-geral, que é a estrutura da chamada mesa, diretora dos trabalhos. Depois da mesa, quais são o que vem? As comissões. Qual é a comissão mais importante do Senado e da Câmara Federal? É a Comissão de Constituição e Justiça, também chamada de CCJ. Mas qual é a comissão de mérito, além depois vem a de finanças e orçamento? Qual é a comissão de mérito temática mais importante para o povo brasileiro nesse momento? A Comissão de Direitos Humanos do Senado e a Comissão de Segurança Pública do Senado. Sabe para quem foi entregue a Comissão de Direitos Humanos do Senado? Para Damares Alves. Sabe para quem foi entregue a Comissão de Segurança Pública do Senado? Para o filho do Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. Isso não tem precedente na história do Brasil. Vocês estão entendendo o tamanho do rombo do casco do navio que ocorreu nessa eleição do Senado? Porque o Senado pode tudo. O Senado pode enfrentar resoluções do Supremo Tribunal Federal. O novo presidente mandou um recado para Flávio Dino em relação às emendas. Porque do Brasil inteiro comemorar, graças a Deus, estamos livres do Lira, estamos livres do Lira, estamos livres do principal descendente de Fernando Collor da Terra, que é Lira, da República das Alagoas. E aí nós vamos na Câmara Federal e pegamos um cara da Paraíba, daquela turma que matou Margarida Maria Alves, entendeu? Que escravizou o cabra marcado para morrer das ligas do Sapé, das ligas camponesas. Essa é a turma da Paraíba, que ascendeu ao poder ontem, que teve até um cara da Paraíba que o pai mandou matar Maria Margarida, que era ministra da Dilma. Desse mesmo lodo, desse mesmo pântano. É isso que aconteceu na história do Brasil ontem. Ou precisa desenhar? Agora, para que voltar a favor na presidência desses caras? Para ter aquele número de cargos na mesa? É uma vergonha, uma vergonha. Depois reclamam que o povo não se interessa por eleição, não vai votar, anula o voto, paga multa, porque eles estão criando um sistema que ninguém entende. Entende? É como se o sistema eleitoral não tivesse nada que ver com o país. Como se fosse os Estados Unidos. Porque qual é o grande objetivo dessa turma? Acabar com o voto obrigatório. Porque a turma acha que voto obrigatório é voto de cabresto. Vamos explicar o que é o voto obrigatório. A partir da Constituição de 1988,
pela primeira vez na história do Brasil, os analfabetos foram incluídos nas listas eleitorais. As mulheres foram antes, na questão da sufragista, mas o brasileiro que tinha pouca escolaridade, poucas letras, só passa a votar nas eleições e aí vem o voto obrigatório. Por que é voto obrigatório? É como você tem que, todas as crianças têm que ir para a escola, se matricular, bereré, bereré, como se fosse uma cláusula pétrea na nação. O voto obrigatório não é para o cara de classe média que quer ir para a praia no dia da eleição, poder votar e pegar o fim de semana, não. É para o povo brasileiro, é o único dia que o cara mais humilde do Brasil tem a importância do empresário mais rico. É o voto, é 1 a 1. Né? Então, é esse jeito que o parlamento... Porque hoje quase que o parlamento brasileiro é uma coisa fora do sistema. É assim como se o Brasil fosse uma coisa e o parlamento fosse outra. Tipo assim, que fosse meio um poder judiciário. Né? O cara não precisa estudar. Não precisa estudar muito, precisa fazer concurso. Ele ganha uma eleição, fica 4 anos lá, com o mesmo padrão de status que um juiz, que um desembargador, que um promotor de justiça. Ou que um militar. Né? Ou que um militar. Isso é o parlamento brasileiro. E o pior é que essa praga vai da Câmara Municipal de Quixeramobim, a Câmara Municipal de Xiririca da Serra, até a Câmara Federal, essa concepção. É? Não, vamos claramente, a gente vota no presidente e aí a gente pega uns carguinhos na mesa e a gente se acerta. Isso é um absurdo. Imagina você, o cara foi lá cactuar Ulisses Guimarães, imagina o que Ulisses Guimarães está fazendo na sepultura. Né? Aliás, que discurso insuportável, né? Hã? Que discurso insuportável, né, Adriano? Era discurso desse infeliz aí, o pessoal vê o nível psicótico dele.